No futebol existem umas histórias que são curiosas demais, né? E a do Egito na Copa do Mundo é com certeza uma delas. É uma jornada que mistura pioneirismo, umas ausências bem longas e uma busca que, olha, já dura quase um século. Vamos mergulhar nessa história. Para começar, vamos pensar num número: zero. O que será que esse número, o zero, pode significar para uma nação que é uma verdadeira potência no futebol africano? Sabe, o que ele representa no maior palco de todos? Pois é, a resposta é essa aí: zero vitórias em Copas do Mundo. Pensa só, para os faraós que já foram 7 vezes campeões da África, essa é a estatística que fica martelando na cabeça. É o que assombra, mas ao mesmo tempo é o que motiva. A glória continental é imensa, mas aquela vitória, uma única vitorinha em jogo de Copa, essa ainda não veio. Mas 2026 promete ser um capítulo diferente. Depois de ficarem de fora lá no Catar, o Egito está de volta para sua 4ª participação na história. E eles vêm com uma missão muito clara: finalmente mudar o rumo dessa história no torneio. E o time que carrega a esperança de toda uma nação é este aqui. Vamos dar uma olhada no que faz essa equipe de 2026 ser tão especial. E porque talvez sejam eles os escolhidos para quebrar essa sina de uma vez por todas. A campanha para se classificar já mostrou que o time é outro. Eles simplesmente dominaram o grupo, terminaram invictos, coisa que não acontecia há 91 anos. Foram 8 vitórias, 2 empates, 20 gols feitos e só 2 sofridos. Uma performance que é basicamente um recado para o mundo. E o que explica essa força toda? Bom, é uma mistura de talento com uma mentalidade renovada. A equipe é liderada, claro, pela superestrela global Mohamed Salah e o comando técnico é de uma lenda, Hossam Hassan, que é o maior artilheiro da história do país. O Hassan trouxe uma mentalidade de guerreiro para o time, que ainda tem outros talentos como Omar Marmoush e o Mostafa Mohamed. Mas, para a gente entender o tamanho dessa busca, a gente precisa voltar um pouco no tempo. As participações do Egito em Copas são bem raras, mas olha, cada uma delas tem um peso enorme. Eles foram literalmente os pioneiros. Essa linha do tempo aqui revela tudo. A estreia foi lá em 1934, e aí um salto gigantesco para 1990, 56 anos de intervalo. Depois, 2018 e agora, 2026. Esses buracos enormes mostram bem a dificuldade histórica de se manter ali, sabe? Sempre presente no palco mundial. O papel do Egito na história é inegável. Em 34, eles quebraram barreiras. Foram a primeira nação da África e do mundo árabe a disputar uma Copa do Mundo. Foram eles que abriram a porta para todos os outros que vieram depois. E tem um fato curioso aqui. Eles quase, mas quase mesmo, participaram da primeira Copa de todas, lá em 1930. Foram convidados e tudo, mas o navio que ia levar a equipe para a França para pegar o barco principal atrasou por causa de uma tempestade. Às vezes o destino prega umas peças, né? Tá certo que as vitórias nunca vieram. Mas a história do Egito na Copa é cheia daqueles momentos que ficam na memória, sabe? Momentos que mostram o espírito de luta do time. Logo na estreia, em 34, perderam de 4-2 para uma Hungria fortíssima, mas fizeram seus 2 gols. Em 90, conseguiram um empate que foi quase uma vitória, 1-1 contra a Holanda, que era campeã da Europa na época. E em 2018, mesmo com as derrotas, os gols cheios de emoção do Salah, que jogou machucado, ficaram para a história. E por falar em gols, tem uma conexão incrível entre o passado e o presente da seleção. A artilharia do Egito em Copas é dividida por 2 jogadores, o Abdelrahman Fauzi, que marcou 2 gols lá em 1934, e o Mohamed Salah, que igualou essa marca em 2018. É muita história. E todo esse passado nos traz de volta para 2026. E para a missão que define essa equipe, essa busca incansável pela primeira, tão sonhada vitória. A realidade dos números é bem clara. Em 7 jogos de Copa do Mundo, o histórico do Egito é de 5 derrotas, 2 empates e nenhuma vitória. Cada partida em 2026 vai ser uma chance de apagar esse zero de uma vez por todas. E o caminho para isso já está traçado. São 3 jogos, 3 oportunidades. Eles vão enfrentar a Bélgica, a Nova Zelândia e o Irã. Cada um desses jogos lá no Grupo G é uma nova chance de fazer história. É a chance de finalmente conseguir essa vitória. Então, no final das contas, a grande pergunta fica no ar. Com um time voando, um líder mundial como Salah e um técnico que é a pura garra egípcia, será que 2026 vai ser finalmente o ano em que os faraós conquistam a sua primeira vitória na Copa do Mundo? A história está aí, só esperando para ser escrita.